E aí, todos os crentes que me assistem, sejam bem-vindos a mais um programa onde vamos extrair mais da essência da matemática no menor tempo possível. Eu sou Christian Biratã e no vídeo de hoje vamos ver como você pode estudar para aprender de verdade, sem esquecer. Bora lá? Então, antes de mais nada, a gente pode pensar aqui o que significa aprender de verdade. A gente poderia pensar aqui em diferentes definições, mas pelo que eu quero trazer no vídeo de hoje, a gente pode imaginar aqui que significa você adquirir um conhecimento, uma habilidade e conseguir utilizar ele quando você precisar, conseguir conectar com outros conhecimentos, conectar com outras habilidades que você já possui. Então isso que é aprender de verdade, conseguir colocar um conhecimento no seu hipocampo, no córtex, na parte do cérebro responsável pela memória de longo prazo. Então é você conseguir realmente criar essa rede de conhecimentos. Agora você poderia se perguntar, mas por que aprender algo de verdade? Por que não só decorar, aprender para a prova, ou que seja, algo do tipo? E a primeira consequência importante vem no longo prazo. Então vem no que você consegue alcançar, tanto na sua vida quanto nos seus objetivos, quando você aprende algo de verdade. Inclusive, há uma série de influenciadores e pessoas na internet atualmente falando dos benefícios desses atalhos, desses macetes, mas eu garanto que todos esses caminhos só conseguem levar qualquer um para a mediocridade. Você não consegue atingir bons resultados sem um esforço de verdade. E foi justamente por isso que eu criei a Crânio. A filosofia da Crânio é você conseguir passar no vestibular como consequência dos seus esforços, de ter conseguido extrair a essência de um assunto. E é importante ressaltar aqui que isso não significa ter que se dedicar completamente aos estudos, ter que estudar 16 horas por dia, ter que largar emprego para estudar, ou ter que escolher o caminho mais longo. Pelo contrário, a filosofia é justamente maximizar a eficiência, mas sem abrir mão do conhecimento de verdade, sem abrir mão de aprender o assunto e não só procurar macetes e atalhos. Então, sem mais delongas, bora lá que agora eu vou mostrar para você algumas dicas que eu separei que podem ajudar você nesse processo de aprender de verdade e não esquecer o que você estudou. Enfim, estamos aqui com um quadro aberto, né? Então vamos lá, como estudar de verdade. Eu vou trazer aqui algumas dicas, alguns princípios, dicas do que fazer e do que não fazer. Começando então com o primeiro princípio, que na verdade é uma base para toda a estrutura desse vídeo e também até para a estrutura do conhecimento mesmo, é que inteligência se aprende. Então, isso pode parecer contraintuitivo para algumas pessoas podem querer discordar, mas isso aqui é um fato. Mas o que seria inteligência? Estou afirmando que inteligência se aprende, a gente tem que ter uma definição para inteligência. E não precisa pensar em nada muito filosófico, a gente pode colocar no Google aqui mesmo a definição do dicionário de Oxford, e ele fala: inteligência, faculdade de conhecer, compreender e aprender. Capacidade de compreender e resolver novos problemas e conflitos e de adaptar-se a novas situações. Acho que a partir dessa definição já fica claro pra gente que inteligência realmente se aprende, afinal nada do que eu falei agora deve ser inato por natureza ou algo do tipo. E eu vou mais além e falo que aprender a ser uma pessoa mais inteligente ou se tornar uma pessoa mais inteligente é simples. No sentido de que qualquer um seguindo uma série de passos a passos que eu vou trazer aqui agora simples, consegue se tornar mais inteligente, o que não significa que é fácil. Muito pelo contrário, na definição que eu vou trazer aqui hoje, na estrutura que eu vou trazer aqui hoje, é uma tarefa que deve ser difícil, uma tarefa que deve ser desafiadora. E como eu falei anteriormente, é necessário um estudo intensivo mesmo, é necessário intensidade. E as dicas que eu vou trazer hoje, então, servem para melhorar a eficiência com que você consegue se tornar uma pessoa mais inteligente. Eu vou começar agora com uma dica do que não fazer, e pode parecer de cara inútil para algumas pessoas que estão assistindo esse vídeo, que já saíram da escola, que estão estudando apenas para o Enem, por um cursinho ou sozinho, que é o erro de estudar para provas. Como assim o erro de estudar para provas? Eu comecei por essa dica aqui do que não fazer, porque na verdade ela é um princípio que ajuda a entender como a inteligência não se forma, como a inteligência não é aprendida. A gente tem uma tendência, e eu falo a gente porque até o segundo ano do ensino médio eu era assim também, de querer tirar tudo para a última hora e estudar na véspera da prova para poder tentar tirar uma nota boa e passar de ano, e fica por isso mesmo. A inteligência não é formada, você decora, passa de ano e pouco tempo depois não lembra do que foi estudado. Por isso, antes de começar a trazer mais dicas aqui, eu quero que você mude essa mentalidade de querer estudar para provas. Eu quero que você, na sua mente, você estude de fato para aprender. Tenta colocar isso na cabeça, mesmo que no começo não faça tanto sentido. Mesmo que você pense, poxa, eu realmente só quero estudar para passar nessa prova ou só para passar nesse vestibular. Tenta trocar essa mentalidade e começar a estudar de fato para aprender o conteúdo. Isso aqui vai ser uma base para o que a gente está falando, torna tudo muito mais fácil. Caminhando agora para o nosso segundo princípio. Na aula você entende, estudando você aprende.
Essa aqui é uma confusão que muita gente tem, que acha que você vai para a escola, ou você assiste uma aula, ou você assiste uma videoaula num cursinho, para poder aprender. Isso está completamente errado. Você assiste a aula para poder entender. E aqui vem a primeira grande sacada. Você não vai conseguir ficar mais inteligente só entendendo. Você tem que aprender para ficar mais inteligente. Então, para ficar mais inteligente, você tem que estudar. E eu ainda digo mais, não é estudar a qualquer momento. Citando o grande educador brasileiro, o professor Pierre Luigi, aula dada é aula estudada. Hoje, você deve assistir uma aula para entender um assunto e no mesmo dia estudar esse assunto para poder aprender. Assim que você vai ficar uma pessoa mais inteligente. E, novamente, seguindo os princípios do grande professor, isso significa que se você tem aulas pela manhã, você deve estudar pela tarde ou pela noite. Se você tem aula pela tarde, você deve estudar à noite. E se você tem aula pela noite, você deve estudar antes de dormir. Aproveitar que está mais fresco na cabeça e poder estudar um pouco menos, se for necessário. Mas você deve estudar hoje. No caso, você deve estudar no mesmo dia que a aula foi dada, no mesmo dia que você entendeu. E voltando agora para o título desse vídeo, né? Como aprender de verdade. Se eu tivesse que dar só uma dica, com certeza seria essa. Então vamos agora para o nosso terceiro princípio. O primeiro foi sobre mentalidade. Esse segundo agora foi sobre definições para você entender melhor o que é estudar, o que é aprender, o que é entender. E então o terceiro vai ser sobre a estrutura do seu aprendizado, a estrutura de como você vai estudar para poder aprender de verdade. Então, para aprender de verdade, você deve ter um estudo autodirigido intensivo. Essa dica eu tirei desse livro aqui, Ultra Learning, do Scott Young, e ela é essencial para você conseguir ter um aprendizado mais eficiente. Eu pretendo trazer ainda um resumo completo desse livro, explicando como é que funciona o processo de ultra aprendizado. E se você está gostando desse vídeo e de todo esse tipo de conteúdo que eu estou produzindo, não esquece de se inscrever, curtir e compartilhar para eu poder continuar produzindo. Mas voltando aqui, esses são alguns dos princípios de um ultra aprendizado. E, bom, autodirigido é no sentido de quem está no comando do seu estudo. Então, você mesmo deve direcionar o seu estudo. Isso é muito importante para quem quer estudar de maneira eficiente. Esse ponto aqui eu acho que pode ser muito bem resumido numa palavra que eu trouxe no outro vídeo, como estudar matemática para o Enem. Recomendo muito que vocês vejam ele para poder entender melhor sobre o que eu estou falando. Mas que é iterar. Iterar nada mais é do que repetir, fazer um ciclo, fazer de novo. E por que, qual é a relação disso com o estudo autodirigido? Bom, o estudo autodirigido deve ser focado em si mesmo. Então você deve basear o seu estudo nas suas próprias experiências, nos seus erros, nos seus acertos, nas suas facilidades, no que você gosta mais, do que você desgosta mais. Então você deve montar um estudo de acordo com o que você mesmo está identificando no momento. E aqui você deve entender finalmente que você não precisa se prender a nenhum cronograma, metodologia, técnica que ninguém fala, nenhum cursinho fala na sua escola, nem que eu mesmo falo. Você deve ouvir quem já passou por essas coisas, quem estuda esse tipo de conteúdo, obviamente, mas você não deve se prender a isso, porque no final das contas o que dá certo para você não necessariamente é o que dá certo para mim. E entender isso é fundamental, por isso que o seu estudo, para ser eficiente, deve ser autodirigido. Já no sentido aqui de ser intensivo, a própria palavra ela já é bem intuitiva e inclusive o fato de você realizar um estudo autodirigido ajuda a montar um estudo mais intensivo, porque você pode montar metas audaciosas baseadas no seu próprio desempenho. Então, você pode até montar metas às vezes que você sabe que não vai conseguir alcançar, mas só para poder puxar você mesmo ao limite. Então, talvez colocar uma meta de questões feitas, uma meta de questões acertadas de algum tipo de vestibular. Claro, tomando cuidado para poder acabar não se frustrando. Se você for do tipo de pessoa que fica frustrada quando não consegue alcançar uma meta, que precisa colocar objetivos mais tangíveis, talvez você não precise colocar esse tipo de meta que eu falei. Mas eu, por exemplo, gostava sempre de colocar metas bem altas. Às vezes eu conseguia atingir, ficava muito feliz com isso, mas mesmo que eu não conseguisse chegar lá, só o fato de eu fazer um pouquinho dela já era muito, porque ela era uma meta muito alta. E até hoje, inclusive, faço isso com tudo que eu vou querer trabalhar aqui, em questão de empresa, em questão de resultado. Mas o estudo intensivo, ele vai além disso ainda. O estudo intensivo significa levar a mente à exaustão, o que não significa necessariamente levar o braço à exaustão, seja copiando, seja fazendo exercícios. Levar a mente à exaustão significa que você está usando todo o seu potencial para tentar aprender. Você está realmente fazendo um estudo intensivo. Significa realmente levar sua mente ao limite.
E você só consegue fazer isso se você tiver um plano e se você tiver um estudo autodirigido. E aqui entra um ponto muitíssimo interessante que eu já abordei em outro vídeo e recomendo muito que todo mundo veja, que é justamente sobre o flow state, ou estado de fluxo, que é quando você está tão focado em uma tarefa, está tão imerso nela de forma tão intensiva que meio que o mundo ao seu redor para. Tudo que existe é só aquela tarefa e você tem que fazer, é só aquela matéria que você tem que estudar. Então, se você conseguir alcançar esse estado de fluxo, esse flow state, significa que você está indo pelo caminho certo. E não é fácil alcançar, você não vai conseguir fazer isso sempre, mas é um ótimo indicador e também uma ótima meta para você colocar, conseguir sempre tentar alcançar esse tipo de estado quando está estudando ou fazendo questões. Bom, então aqui a gente já viu sobre a mentalidade que a gente tem que ter para aprender de verdade, a gente viu sobre a definição do que temos que fazer, uma estrutura do que temos que fazer e, por fim, como última dica aqui, como quarto e último princípio, vamos falar sobre as técnicas que você deve usar. Eu deixei as técnicas por últimos, apesar de elas também serem essenciais para você ter um estudo mais eficiente, para aprender de verdade. Mas é que só faz sentido pensar na técnica de estudo se você ter passado antes pelos 3 princípios. Então eu coloquei ela no final de propósito. Eu quero mesmo que você consiga entender e aplicar todos os 3 princípios antes de começar a pensar na técnica. Às vezes o estudante tem na cabeça dele que a técnica é tudo, que como você vai estudar é o que importa no final das contas. E apesar disso, como eu falei, ser muito importante, tá longe de ser tudo. E eu vou logo começar aqui desmistificando que não tem uma técnica mágica que vai servir para todo tipo de matéria e todo assunto que você aplica e aprende para sempre e de verdade. Não, alguns assuntos precisam de técnicas diferentes e cada tipo de matéria pode exigir uma técnica melhor. Inclusive, cada pessoa também pode ser mais apta a alguns tipos de técnicas do que outras. Por isso que aqui eu não vou listar como você deve estudar com quais técnicas, porque eu teria que sair então falando cada matéria, cada técnica, cada assunto, e eu acho que não vale a pena. Então, como é que a gente vai fazer aqui? Eu vou listar uma série com as melhores técnicas que eu considero para você estudar. E cada técnica deve ter um vídeo meu, ou então um conteúdo lá no Instagram. Se não tiver, você pode falar comigo lá. Eu posto stories todo dia, @sejacrânio. Você pode mandar uma pergunta sobre. E com isso você vai encaixar as técnicas nas melhores matérias que você achar. Chega lá na caixinha de perguntas que eu abro todo dia, ou então no meu direct mesmo e manda. Christian, eu estou estudando aqui tal matéria, tal assunto. Qual técnica você acha que é melhor eu utilizar? Já tem um vídeo sobre isso? Se tiver, eu vou indicar. Se não tiver, eu posso falar mais sobre. Então é importante você entender isso. Entendido isso, eu listei aqui 3 técnicas que você pode começar a aplicar elas facilmente e que vão trazer resultados rapidamente para você aprender de verdade, que são a técnica Feynman, repetição espaçada e prática intercalada. Eu não vou me aprofundar melhor aqui sobre cada uma delas, porque eu tenho um vídeo já falando sobre isso, tenho um post sobre isso no Instagram, então não entra no escopo do vídeo. Mas se você conseguir aplicar essas 3 técnicas aqui, claro, como eu falei, não são técnicas que funcionam para qualquer assunto. Na verdade, até você pode tentar aplicar em qualquer assunto. Essas aqui são bem universais, essas 3. Mas lembre sempre da parte que eu falei do autodirigido. Então é importante que você transforme o seu estudo para você mesmo. E como técnica bônus, que eu vou trazer aqui agora, essa específica para quem está precisando fazer algum tipo de memorização. Então, por isso que eu não abordo muito ela aqui, já que o foco do canal por enquanto é matemática. Ela é mais útil para quem quer memorizar algo como biologia, química, talvez história, filosofia, que é o palácio mental. O palácio mental é uma técnica de memorização um pouco mais avançada, mas que é utilizada por todos os campeões mundiais de memorização. Eu treino ela há bastante tempo, inclusive usei ela no Enem, que eu passei em primeiro lugar no vestibular para engenharia elétrica na minha faculdade. E inclusive várias pessoas já pediram para eu fazer algum tipo de conteúdo sobre isso, pediram lá no Instagram. E eu vou fazer se vocês comentarem aqui nesse vídeo falando que querem um vídeo sobre o palácio mental, para ver se tem interesse, que como eu falei, foge um pouco do escopo da matemática, mas é uma técnica muito poderosa para memorização, a técnica que eu considero mais poderosa, e não sou eu, como também todos os memorizadores profissionais. E bom, se vocês quiserem um vídeo sobre isso, ou então algum tipo de tópico específico só para isso, comenta aqui que eu faço esse vídeo. E pro vídeo de hoje foi isso, pessoal. Novamente, não se esquece de se inscrever, curtir e compartilhar.
Afinal, é isso que me motiva aqui para conseguir continuar produzindo conteúdo. Também não esquece de me seguir no Instagram, @sejacrânio. Lá eu abro uma caixinha de perguntas no Stories todos os dias e respondo vários tipos de perguntas. Então pode ir lá conferir, pode mandar uma dúvida que eu vou ajudar você lá. E vamos com tudo. Se junta comigo para a gente fazer a revolução na educação. Valeu!